Bom, pessoal, continuando aqui as questões do Encropera, agora a gente vai resolver a questão 1.9, tá? A questão 1.9 consiste no quê? Eu tenho uma abordagem comparativa. Eu tenho duas paredes, sendo que uma é de alvenaria e a outra é de compósito, tá? O compósito ele é o melhor isolante, a gente vê pelo coeficiente de condutividade menor do que o coeficiente de condutividade da parede de alvenaria, tá? E com 100 milímetros de espessura a gente tem uma dada taxa de transferência de calor. A pergunta é, se eu optar por fazer de alvenaria, permitindo um fluxo de calor de até 80% do fluxo de calor da parede de compósito, qual é a espessura necessária? Ou qual espessura eu devo ter na parede de alvenaria para que eu tenha 80% do fluxo de calor da parede de compósito com essa dimensão, tá? Então imagina o seguinte, eu tenho um compósito que isola melhor ou conduz menos energia, mas ele é um material caro. Se eu optar por fazer para alvenaria, é um material mais barato, porém eu tenho que fazer ele mais espesso, tá? Será que vai compensar? Será que não vai ficar uma parede muito grossa que o preço de fazer ela vai compensar eu fazer com compósito, por exemplo? Se a gente tivesse os dados de valor de cada um, a gente poderia fazer uma estimativa. Não é a abordagem da questão, a questão só está perguntando a espessura, mas a partir desse raciocínio a gente conseguiria ver a viabilidade de fazer ou com um ou com o outro, tá? Então, basicamente, essa questão ela é bem simples de responder, tá? Eu tenho o fluxo de calor 2, que ele vai ser determinado por área, pelo coeficiente de condutividade térmica, as diferenças de temperatura e a espessura, no caso aqui da situação 2, e eu tenho um fluxo de calor 1, que também vai ser determinado pelo seu coeficiente, o 2, aqui no caso 1, as diferenças de temperatura e as espessuras, tá? Fica fácil da gente organizar essa questão se a gente admitir que as diferenças de temperatura vão ser iguais, tá? De que forma? Se eu substituir isso aqui nessa expressão, eu vou ter Q1 sendo igual a K1 delta T dx1 igual a 0,8 K2 delta T dx2. Se a gente sabe que eu estou comparando, né, as duas situações e eles sempre vão ter o mesmo delta T, se lá fora está 20 aqui dentro está 40, eu estou comparando os dois materiais nessa diferença. Se lá fora está 80 e aqui dentro está 20, estou comparando os dois materiais nessa diferença. Então a diferença de temperatura não é crucial para a gente entender essa comparação aí. Então eu posso cortar, tá? A diferença de temperatura eu vou sempre admitir iguais, certo? Eu vou conseguir isolar o dx1. De que forma? Ele vai ficar assim, ó. dx1 vai lá para cima, e vai ser igual a K1 por dx2 dividido por K2 vezes 0,8. Tá ok? Então eu vou ter uma proporção de coeficientes multiplicando uma espessura conhecida sendo dividido por uma porcentagem ou uma relação que eu permiti, certo? Isso aqui veio na questão. Preenchendo os dados aqui, a gente vai fazer. Vou cortar o vídeo para colocar o outro.